O jogo nem acabou ainda, mas como o Corinthians sequer entrou em campo no derby hoje contra o Palmeiras, eu não vi motivos para esperar para gravar esse vídeo. Porque foi mais uma partida tenebrosa da equipe do Parque São Jorge. Nessa sexta-feira, a diretoria do Corinthians anunciou que o clube entraria em um apagão, numa forma de protestar contra a violência no futebol. O que a gente não esperava é que esse apagão iria também para dentro de campo, junto com os jogadores. A gente viu em campo hoje o que já estamos acostumados em derbys, em clássicos que o Corinthians joga. Uma equipe apática, uma equipe covarde, uma equipe sem coragem e uma equipe que não entende que está vestindo a camisa do Corinthians, que está representando o Corinthians em um clássico contra o maior rival. Desde o primeiro minuto de jogo a gente viu que não teria competitividade, porque o Palmeiras entrou amassando o Corinthians, o Palmeiras entrou com raiva, entrou com ódio, entrou com sangue no olho, para dominar o Corinthians, para trucidar o Corinthians, e foi exatamente isso que o Palmeiras fez. Com 20 minutos de jogo, o Palmeiras já tinha matado a partida, porque já estava 2-0 e o Corinthians com esses jogadores acomodados, com esses jogadores covardes, com essa equipe mentalmente fraca, não teria um mínimo de chance de sequer ameaçar, esboçar uma reação. Então o Palmeiras conseguiu o resultado em 20 minutos, em 15 minutos, e o mais surpreendente é que ele conseguiu 2 gols idênticos. Desde o primeiro minuto, o Palmeiras estava tendo o domínio do jogo, estava tendo o controle das ações e estava levando mais perigo pro adversário. Então, em um lance bobo do goleiro do Corinthians, o Donelli, que o Cássio sentiu no aquecimento da partida e teve que ser substituído pelo Donelli, e um lance bobo dele tentando fazer uma jogada com os pés, acabou cedendo um escanteio de graça para o Palmeiras. E desse escanteio originou o primeiro gol da equipe alviverde. O Rafael Veiga bateu no primeiro pau a bola e o Gustavo Gomes desviou e fez o gol. O Gustavo Gomes conseguiu desviar sem qualquer dificuldade, porque a defesa do Corinthians, a marcação do Corinthians dormiu nessa cobrança de escanteio. E já no lance seguinte, mais um escanteio para o Palmeiras, em que o Rafael Veiga de novo bate no primeiro pau, e dessa vez 2 jogadores do Palmeiras sobem livre para desviar, e quem faz o gol é o Rony. Então, mais uma vez, em uma cobrança de escanteio, a defesa do Corinthians dorme, a marcação do Corinthians fica desligada, e o Palmeiras tem total tranquilidade para fazer o 2-0 e ampliar a vantagem. Então, nesse momento, o Palmeiras se encontrou na posição mais confortável que teria, que é com a vantagem para abaixar suas linhas, para tirar o pé do acelerador, para recuar o time, se defender e explorar o contra-ataque numa transição rápida em busca de fazer o terceiro gol e aí, de fato, acabar com a partida. E em contrapartida, o Corinthians não tinha nem entrado em campo ainda, porque já tinha 20 minutos de jogo e o que a gente tinha visto era um domínio absurdo do Palmeiras. E assim continuou a partida até o intervalo. O Corinthians, mesmo tendo a bola no pé, não sabia o que fazer com ela. Uma equipe totalmente apática, sem alma, não conseguia esboçar um mínimo de perigo pro Palmeiras, não conseguia dar um chute, fazer uma jogada que ameaçasse o gol adversário, e foi para o intervalo dessa forma. O Palmeiras se defendendo na zona confortável, do jeito que gosta, e o Corinthians totalmente perdido, como é de costume em clássico, o Corinthians entrar perdido e permanecer perdido os 90 minutos. O segundo tempo não foi diferente, o Palmeiras já volta ligado e o Corinthians volta sem saber o que estava acontecendo, o Corinthians volta achando que é um jogo de pré-temporada, e o Palmeiras tem ainda algumas oportunidades de fazer gol, acaba desperdiçando, mas em um contra-ataque, em uma jogada que o João Vitor tenta carregar a bola, o João Vitor, zagueiro do Corinthians, tenta carregar a bola. O João Vitor, que por sinal foi muito mal nessa partida, que na minha visão falhou nos 2 gols, errou tudo que tentou de passe, tentando construir as jogadas, ele errou tudo, e falhou no terceiro gol também, porque adiantou demais a bola, perdeu e deu um contra-ataque mortal para o Palmeiras. E nesse contra-ataque o Dudu limpa a marcação, o Dudu recebe em velocidade, entra na área, limpa a marcação e faz um golaço e enterra de vez a equipe do Corinthians. O resumo do jogo vai ser isso, a análise do jogo eu vou resumir a isso, porque não tem como eu fazer uma análise mais profunda do que foi a partida, eu estaria aqui enganando vocês, eu estaria aqui tentando... Eu estaria aqui tentando passar pano para o que foi essa partida, porque o Palmeiras dominou totalmente o Corinthians não conseguiu jogar taticamente, não conseguiu jogar tecnicamente, fisicamente os jogadores estavam mortos. E é até estranho, né, fisicamente eles estarem mortos, porque o Palmeiras jogou quarta-feira contra o Flamengo no Maracanã.
E foi um jogo muito mais difícil do que o Corinthians enfrentou contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, no mesmo dia, na quarta-feira. Só que o Corinthians poupou o time titular. O Corinthians levou 18 jogadores da base para aquela partida, para preservar os jogadores para essas duas sequências de jogos importantes que vai ter, contra o Palmeiras e contra o Boca Juniors. E o que a gente viu hoje foi a equipe do Corinthians mal fisicamente. Não entrou com 100%, com força máxima, com todos os titulares, mas entrou com uma equipe mista que tinha totais condições de, no mínimo, fazer frente com o Palmeiras, de, no mínimo, competir com o Palmeiras. Só que nem isso aconteceu. E eu posso citar aqui individualmente alguns jogadores que deixaram a desejar na partida de hoje, como foi o caso do João Vitor, que estava muito mal. O João Vitor que já não vem tendo o mesmo desempenho que teve na última temporada. O João Vitor de 2021 é totalmente diferente do João Vitor de 2022. O João Vitor de 2022 é um zagueiro comum e um zagueiro que falha muito, um zagueiro que não consegue manter o mesmo nível técnico que teve na temporada passada. O Paulinho, mais uma vez, foi ridículo em campo. O Paulinho, ele continua fazendo o que ele faz de melhor dentro de campo, que é nada, porque ele não auxilia na marcação, ele não faz nada com a bola no pé na fase ofensiva do jogo e é simplesmente um homem a menos para o Corinthians. E isso acaba sobrecarregando seus companheiros, porque precisa correr por dois, já que tem ele em campo lá, parado, sem fazer nada, andando em campo. O Paulinho muito mal fisicamente, o Paulinho que joga só pelo nome, porque desde que voltou não fez jus a merecer qualquer chance como titular dessa equipe. E eu que costumo defender o Vitor Pereira, eu vou ter que criticar ele aqui, fazer algumas críticas, porque na minha visão, ele escalou mal. Meteu o Donelli numa fria, que é colocar o moleque para jogar um derby, com o mando de campo do adversário, que ia ter pressão total da torcida do adversário, em cima da hora, talvez fosse um jogo para o Ivan. Ao meu ver, eu não sei exatamente o que aconteceu com o Cássio, porque como o Corinthians está em apagão, ele não deu nenhuma satisfação para a torcida, mas aparentemente o Cássio sentiu no aquecimento e teve que entrar o Donelli, talvez o Ivan tivesse mais experiência para encarar essa partida de hoje, mas para mim o maior erro do Vitor Pereira no jogo de hoje foi no meio campo, porque ele escalou o meio campo com o Paulinho e com o Duqueiroz, e isso deixa o time totalmente inofensivo, inoperante com a bola no pé, porque não consegue criar. Se Paulinho e Renato Augusto já dificulta muito a criação da equipe, imagina com o Duqueiroz e o Paulinho. O Duqueiroz que o forte dele é justamente a marcação e não a criação. O Duqueiroz não tem a qualidade técnica do Renato Augusto, não tem uma qualidade técnica para construir as jogadas. E deixar ele ao lado do Paulinho, que atualmente tem sido o jogador a menos, comprometeu muito o desempenho da equipe ofensivamente. Então, ao meu ver, hoje o Vitor Pereira falhou na escalação, assim como falhou nas mudanças durante a partida, porque poupou o Renato Augusto, mas no segundo tempo colocou ele, meteu ele numa fria também, porque já estava 2-0 para o Palmeiras, era claro que o Corinthians não ia conseguir reverter esse placar. Então deveria ter poupado o Renato Augusto o jogo inteiro, poupado os 90 minutos para ele chegar em 200% no jogo contra o Boca na terça-feira. Deveria ter poupado o William também, não deveria ter colocado o William para ele correr à toa, para ele se desgastar à toa. E todas as mudanças que o Vitor Pereira fez hoje não surtiu efeitos. Eu não estou falando isso porque o trabalho dele não presta, porque tem que mandar ele embora, nada disso. Eu continuo fechado com ele, continuo acreditando que ele tem total capacidade de fazer a equipe jogar, de fazer um trabalho decente, de melhorar esse momento do Corinthians. Mas, ao meu ver, ele falhou hoje. Eu não posso ser hipócrita de ficar passando pano para ele só porque eu acredito no trabalho dele, eu tenho confiança de que ele pode fazer um bom trabalho. Então, o resumo da partida foi isso, um domínio total do Palmeiras, o Corinthians não entrou em campo, foi mais uma vez uma partida covarde. E o que é mais revoltante disso tudo é que é dia de São Jorge, é dia que vai ter desfile da Gaviões, e convenientemente a diretoria do Corinthians escolheu a véspera de um derby para entrar em silêncio, para fazer pacto de silêncio e não postar nada. Então a torcida, o torcedor que está agora angustiado, está agora revoltado, com raiva do que viu em campo hoje, não vai ter sequer uma explicação, porque tem um apagão no Corinthians, o Corinthians não vai se pronunciar até segunda-feira. Então os jogadores que acomodados, os jogadores covardes, que mais uma vez entram em campo sem ter a mínima noção do que é Corinthians, sem ter a mínima noção do que está enfrentando do outro lado, sem ter a mínima noção de que é um derby e eles tinham que entrar com sangue no olho, tinham que entrar para amassar o Palmeiras, eles vão agora para a casa deles sem sofrer nenhuma crítica, sem sofrer nenhuma pressão, sem ter que dar nenhuma justificativa. Então é muito triste realmente para o torcedor ter que ficar à mercê
palhaçada toda, ficar à mercê desse teatro todo, desse silêncio, desse apagão. E então é isso, torcedor corintiano. O vídeo de hoje é mais um desabafo mesmo. Não teria muito o que dizer após esse derby. E a partida de terça-feira volta a ser, se torna ainda mais decisiva e o Corinthians volta a entrar pressionado para uma partida em um momento crítico da temporada. E eu só espero que no terça-feira, no mínimo, a postura da equipe seja diferente e tenha mais entrega, tenha mais raça. Que eles percam, mas percam de cabeça erguida, lutando pelo time e não aceitando a derrota passivamente, como foi hoje e como tem sido em jogo grande. Porque o Corinthians em jogo grande é uma equipe totalmente diferente. Para enfrentar o Botafogo, para enfrentar o Avaí, aí é mole, aí mete 3-0, aí não deixa o adversário jogar. Mas em jogo grande, jogo decisivo, é sempre essa equipe apática. Então eu só espero uma postura, no mínimo, diferente terça-feira. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.